Oi, gente, tudo bem com vocês? Que sua semana seja abençoada. Hoje eu vou compartilhar aqui um versículo da Palavra de Deus, que está lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: O que és que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Que promessa linda, né? Eu não sei se você já leu o livro de Jeremias, mas o livro de Jeremias é um livro incrível, porque ele é um livro onde Deus chamou um jovem para poder pregar, né, a palavra do Senhor, profecias incríveis acerca de Jerusalém naquele tempo. Mas Jeremias, ele sofreu muito. Ele é conhecido na Bíblia como profeta chorão, né? Porque ele chorava muito, ele clamava muito a Deus pelo que ele estava passando. E ele foi forte até o fim, né? Ele não desistiu do seu chamado. Uma das características mais importantes de Jeremias é que ele era persistente. Deus o havia chamado, ele muito novo, e ele foi fiel ao chamado dele do começo até o fim. Ele foi ignorado, ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi maltratado, passou de diversas situações, mesmo ainda jovem. As pessoas não davam ouvido a ele. Se levantavam outros falsos profetas para batalhar com Jeremias, para falar para o povo uma coisa que Deus não estava falando. E Jeremias tinha que ir lá e dizer o que Deus estava falando. E era muito interessante a persistência de Jeremias, porque por mais que ele se questionasse com o Senhor, por mais que ele falasse com o Senhor, quando que aquilo ia terminar, inclusive ele escreveu o livro de Lamentações, que é um livro realmente cheio de lamentações, lembrando que lamentar e chorar e clamar a Deus sobre determinadas situações, questionar a Deus sobre o porquê das coisas não é errado. O errado é a gente murmurar, reclamar e de fato tá desgostoso com aquilo que está acontecendo no sentido de culpar a Deus. Então, Jeremias jamais fez isso. Ele chegava para Deus e clamava e chorava muito porque ele estava passando por aquela situação, mas aquilo era um propósito de vida na vida dele, era pregar aquela mensagem, era alertar o povo de Jerusalém do juízo que vinha. E não era uma tarefa fácil, justamente por isso, porque era uma palavra de juízo, era uma palavra dura, era uma palavra onde Deus estava trazendo repreensão para aquele povo. E ele era um jovem, e muitos adultos, né, muitos anciãos, muitos mestres da lei não acreditavam no que Jeremias estava falando. Então imagina a situação de Jeremias naquela época. Mas essa é uma das coisas principais que Jeremias teve: persistência. E muitas das vezes a gente não tem essa persistência a longo prazo. A gente começa perseguindo bem ali o nosso objetivo por um tempo, mas quando as lutas começam a vir, a gente começa a deixar de lado. Se você já ouviu aquela música, aquele trecho da música que diz que a vitória está depois da muralha? Pois é. Às vezes, gente, a nossa vitória, a nossa resposta, ela tá bem ali. Mas a gente precisa atravessar aquele fiozinho condutor ali entre a luta e a vitória. E muitas vezes a gente desiste antes do caminho, né? Porque as lutas começam a sufocar, as batalhas começam a vir e a gente começa a deixar de perseverar, a gente começa a deixar de ser persistente no nosso alvo, no nosso trajeto, na missão que Deus nos deu, no agir que Deus está querendo fazer. E a gente muitas vezes esquece de ouvir a direção de Deus. E eu me coloco nessa palavra porque muitas vezes a gente dá pausas, né, em determinadas áreas da nossa vida justamente por conta das lutas. Muitas vezes até por conta mesmo das situações que a gente passa, internas, externas, enfim. E a nossa persistência, ela tende a balançar. Mas isso não é para ser assim. E Jeremias é um exemplo disso, né, dessa persistência. Olha só, eu tô lendo aqui na minha Bíblia de estudo, fala coisas acerca de Jeremias que é muito interessante. Jeremias, ele agiu como fiel mensageiro de Deus, apesar de muitos atentados contra a vida dele. Ele estava tão profundamente angustiado pela condição decadente do povo, né, de Judá, que ele ganhou o título de profeta que chora, né, como eu falei, profeta chorão. A opinião da maioria não equivale necessariamente a voz de Deus, então a maioria estava indo contra Jeremias, contra o que Deus estava falando, mas Deus falava para ele, fala isso, e ele ia lá e falava o que Deus falava, né? Deus não aceita, né, uma adoração vazia e insincera. E embora a punição pelo pecado seja severa, há esperança na misericórdia de Deus. Essa é uma das mensagens de Jeremias. Ele anunciava o juízo, mas era para as pessoas se arrependerem e não passarem por ele. Não era porque Deus era um Deus que punia por punir. Ele queria arrependimento. Quantas vezes a gente também não faz isso, né?
a gente deixa de persistir na missão que Deus nos deu, de estar alertando as pessoas, de estar trazendo elas ao arrependimento através da palavra de Deus, de mostrando para elas que existe amor de Deus acima de todas as coisas, que o arrependimento ele conduz ali a paz de espírito, ele religa você a Deus, que o arrependimento ele só traz bênção, ele não traz maldição, mas o contrário, né? O orgulho, a arrogância, aquela sensação de achar que você não precisa de Deus, isso sim, ela traz um peso, né? E um juízo muito grande na sua vida. Então a gente tem que estar sempre ligado nisso, que a palavra de Deus ela nunca vem, por mais que ela seja dura, para maltratar ou para destruir, ela vem para reedificar, ela vem para restaurar, ela vem para trazer de fato uma nova vida. Então o arrependimento é a base para tudo isso, e Jeremias sabia disso. Não pensa que foi fácil para Jeremias, como eu disse aqui no início, foi muito difícil, porque ele era um jovem, ele era basicamente um jovem na época que Deus chamou, e Deus chamou ele e falou para ele que tinha formado ele dentro do ventre. Deus já conhecia ele dentro do ventre materno. Deus já tinha escolhido a missão de Jeremias para ele, desde o ventre, desde a concepção ali da mãe dele. E naquele momento ele falou assim, né? Jeremias falou assim, ai Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar, né? Mas Deus já tinha colocado a sua missão na vida de Jeremias. E ao longo dessa trajetória de vida, ele foi aprendendo. Claro que no começo ele não era persistente totalmente, mas ele foi ali aprendendo com o Senhor. E o mais lindo de Jeremias é que ele persistiu até o fim, independente das situações. E ele nos ensina que existe esperança, mesmo em meio a palavras de dor e de juízo. Deus está querendo trazer arrependimento. Então, que nós possamos trazer essa palavra para nós. Nós possamos ser pessoas de compromisso persistente. Nosso compromisso com Deus, ele tem que ser diário, ele tem que ser constante, até a volta do Senhor. Então, não é só naquele momento de emoção, não é só naquele momento que a gente tá bem, não é só naquele momento que ou tava muito mal e de repente sentiu vontade de voltar para Deus e ficar ali, não. É ficar todos os momentos, seja nos altos, seja nos baixos, seja nos ruins, seja nos bons. Todos os momentos a gente tem que ter a persistência que Jeremias teve de permanecer no chamado, permanecer no nosso propósito, tá? E sempre voltar a entender que há esperança, sempre há esperança, mesmo em meio a palavras difíceis, mesmo em meio a situações complicadas, mesmo quando Deus diz que não é a hora, não é o momento, mas mesmo assim existe esperança. Tanto é que ele fala lá no livro de Lamentações, trago à memória aquilo que me dá esperança. Que Deus abençoe seu dia. Um beijo, tchau, tchau.